Queridos irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o professor Fábio Henrique e estou aqui na companhia do professor Josione Silva para mais uma aula no programa EBD em Síntese Podcast. O programa EBD em Síntese Podcast é um programa de responsabilidade do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Professor Josione, a paz do Senhor e seja bem-vindo a mais um programa EBD em Síntese Podcast. Obrigado, pastor Fábio, Pai do Senhor. Sou grato a Deus por mais uma lição. Estamos juntos, gravando. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Estamos estudando nesse trimestre lições bíblicas temáticas com tema geral em defesa da fé cristã. Em defesa da fé cristã, um trimestre apologético. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, lição esta que será estudada presencialmente em nossas classes da Escola Dominical no dia 2 de fevereiro de 2025. O título da lição de hoje, Jesus é Deus. O texto áureo se encontra em João capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a verdade prática declara o seguinte: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Professor Joseone, qual é a nossa leitura bíblica em classe e quais são os objetivos da nossa lição de hoje? Amém. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no próprio livro do apóstolo João, capítulo 1, versículos do 1 ao 4. Depois a gente pula para o versículo 9 e ficaremos até o versículo de número 14. Nossos objetivos é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus, nosso primeiro ponto. Nosso segundo ponto é explicar a heresia do arianismo, é um homem aí, pai da igreja antigo, que vamos tratar dele. E nosso tópico 3, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. E nossa palavra-chave é o Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Meus irmãos, Jesus tanto é filho do homem como filho de Deus. Os evangelhos revelam que Jesus é filho do homem porque ele tinha a natureza humana, mas também Jesus é retratado nos evangelhos como filho de Deus, em todo o Novo Testamento como filho de Deus, porque ele tinha a natureza divina. E a nossa lição de hoje vai focar e mostrar para a gente que Jesus é Deus. Ele não era somente homem, mas também era Deus. E o apóstolo João, ele escreveu o Evangelho de João com o objetivo principal de provar e de mostrar que Jesus era Deus. E o apóstolo João, como judeu monoteísta, né, instruído na sinagoga, na lei, no antigo, nas escrituras do Antigo Testamento, tinha muito claro a revelação bíblica veterotestamentária de que só existe um único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que é o Deus revelado na Bíblia desde o Antigo Testamento. Então, o apóstolo João, como judeu, ele não admitia, em hipótese alguma, outra divindade senão só e somente só o Deus Javé de Israel. Ele cria, né, no primeiro grande mandamento que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, como João revela em muitos versículos bíblicos, não somente ele, mas também outros escritores do Novo Testamento, fala claramente que Jesus é Deus. E isso está em consonância com o Deus triuno que nós já estudamos aqui em lição anterior. Professor Gelseone, o tópico 1 da nossa lição, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. A Bíblia diz claramente que Jesus é Deus ou isto é apenas uma inferência teológica? Amém.
Baseado nos conceitos do nosso autor e da Bíblia Sagrada, Jesus sim, de fato, é Deus. Isto é notório nos textos, principalmente na leitura que nós fizemos no nosso textuário, dizendo que ele era o Verbo. E para iniciar nos tempos ali do cristianismo, talvez pela espontaneidade e o vigor ali da igreja, é, devido ao fato de não haver ali uma teologia cristã formal ou dogmática, né, surgiram várias controvérsias justamente a respeito da divindade de Jesus. E João mostra essa tese clara que Jesus era Deus. Em uma só sentença ele deixa claro, no seu primeiro versículo, você já declara ali já a eternidade de Deus e a personalidade ali da deidade de Cristo, né? E essa definição da encarnação, que Jesus era Deus, mostrando ali a divindade de Cristo, isso já foi programado até em alguns concílios aí no ano de 451 de Calcedônia, mostrando que Jesus Cristo, de fato, ele era verdadeiro homem e verdadeiro Deus, na mesma substância que o Pai e a sua divindade com o Filho. Isso mesmo, professor Joseando e meus irmãos que nos acompanham, que nos assistem semanalmente no programa EBD em Síntese Podcast. A Bíblia é muito clara em revelar, em dizer explicitamente que Jesus é Deus. Sabemos que ao longo da história da igreja, principalmente nos 3 primeiros séculos, surgiram vários heresiarcas propagando várias mentiras e heresias, ensinamentos falsos, dizendo que Jesus não era Deus. Mas o evangelista João, ele já começa o seu evangelho em João, no capítulo 1, versículo 1, dizendo: No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Né? Essa palavra grega Logos, dependendo da tradução em português, é traduzida por verbo ou palavra. Então, no Palavra, isso. princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, né? Ele já existia antes de qualquer coisa. Inclusive, João disse que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em João capítulo 20, versículo 28, Tomé se dirige a Jesus, chamando Jesus de Senhor meu e Deus meu. Observe, irmãos, que um judeu, para chamar uma pessoa de Senhor meu e Deus meu, é porque, de fato, ele reconhecia que Jesus era divino, que Jesus era Deus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 6, Paulo disse que, embora sendo Deus, Jesus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então, Paulo fala que Jesus, embora sendo Deus, ele já era Deus, né? Ele sempre foi Deus, ele nunca deixou de ser Deus, e sempre foi, é e sempre será Deus. Tito, capítulo 2, versículo 13, diz que estamos aguardando a manifestação da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Diz que o nosso grande Deus é chamado de Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia claramente afirma, né, que Jesus é Deus. 1 João capítulo 5, versículo 20, João, mais uma vez, ele disse que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, não há palavras humanas de teólogo algum, de heresiarca algum que possa comparar ao que tão claramente revela as Escrituras, mostrando explicitamente que Jesus é Deus. Professor Joseone, além da Bíblia dizer claramente que Jesus é Deus, a Bíblia também revela vários atributos divinos incomunicáveis ou exclusivos de Deus, que Deus não compartilha com suas criaturas, mas mostra que, assim como o Jeová, o Deus dos Hebreus do Antigo Testamento, Jesus também, possui atributos divinos, como onipotência, onisciência, onipresença,
eternidade? Você poderia citar alguns versículos, alguns textos, ou explicar alguma coisa nesse sentido? Sim, pastor Fábio. É interessante que todos os textos que o senhor citou aí mostram a divindade clara de Jesus e, majoritariamente, muitos comentaristas bíblicos defendem esta sequência desses atributos de Deus. Por exemplo, a onipotência do Senhor Jesus Cristo. A onipotência se refere ao poder absoluto, ilimitado, né, que ele era o próprio Deus, e que é também a atribuição a Cristo. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 28, verso 18, quando Jesus diz: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Isso mostra a sua onipotência, que ele tem todo o poder. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 21, que ele diz que Cristo está acima de todo principado, toda potestade, todo poder e domínio. Lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o todo-poderoso. Só esses textos mostram aí a onipotência do Senhor Jesus Cristo. Sobre a eternidade de Jesus, que é a existência sem começo, sem fim, é um atributo da personalidade, da divindade de Cristo. Isaías capítulo 9, versículo 6, quando ele diz: porque um menino nos nasceu, um príncipe se nos deu, o principado, olha só, estava sob o seu nome, o nome dele é Pai da eternidade. Lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, diz que de ti sairá um a reinar Israel, cuja as origens são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Então, isso mostra a eternidade de Cristo. Lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, quando diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Só esses textos mostram aí a gama de variedade. No próprio livro de João, quando diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, já mostra a eternidade de Cristo. A onipresença de Jesus, capacidade divina de estar em todos os lugares. Mateus capítulo 18, verso 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 28 e 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso, vários autores, até Charles Spurgeon, ele defende essa, esses textos que eu estou citando. Estou citando um pouco rápido para a gente ganharmos um pouco de tempo. Sobre a onisciência de Jesus, conhecimento absoluto, infinito, tanto passado, presente e futuro. Lá em João, capítulo 1, versículos 47, 48, quando ele vê ali Natanael, Jesus descreve Natanael antes mesmo de conhecê-lo. Então, assim, isso mostra a onisciência do Senhor Jesus Cristo. João ainda, capítulo 2, versículos 24, ele conhecia, estava conhecendo ali o coração de todas as pessoas. Lá em João capítulo 4, quando ele revela a mulher samaritana, quando revela ali o seu passado, então tudo isso mostra a capacidade de Jesus de conhecer corações das pessoas. É um atributo exclusivamente divino, e João aponta justamente para a onisciência como evidência da sua divindade. Então são textos maravilhosos que não tem como negar aí esses atributos aí incomunicáveis do Senhor Jesus Cristo. Amém, professor Joseone. Meus irmãos, então, resumindo esse tópico 1 da nossa lição, que é o tópico mais importante da nossa lição de hoje, é o tópico 1, porque mostra os textos bíblicos que provam, que comprovam que Jesus é Deus, né? A palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é a autoridade máxima, está acima de qualquer pregação, discurso ou palavra de qualquer teólogo ou qualquer pessoa que se diga crente. Então, a Bíblia mostra claramente que Jesus é Deus, por meio de duas formas. Primeiro, vários textos bíblicos, a Bíblia explicitamente diz que Jesus é Deus, conforme nós já falamos aqui no tópico 1.1. E no tópico 1.2, traz aqui vários textos bíblicos que mostram que, assim como o Pai era onipotente, o Filho também é onipotente. Assim como Jeová, o Deus dos Hebreus, no Antigo Testamento, é onipotente, Jesus também é onipotente. O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, lá do Antigo Testamento, Jesus também é o Deus Todo-Poderoso. Ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Apocalipse 1:8 é interessante, Jesus disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Olha aí, Jesus revelando a sua eternidade, né? E ele diz: o princípio e o fim, o Todo-Poderoso. Os judeus sabiam muito bem o que é que isso significava, o El Shaddai Todo-Poderoso. Então Jesus diz claramente: Eu sou Todo-Poderoso. Jesus é eterno, é Pai da eternidade, né? É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele já existia antes da criação, né? João disse: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Assim como o Pai é criador, Jesus também é criador, ele é onipresente. Então, essas características, onipotente, onipresente, eternidade, são atributos exclusivos e absolutos de Deus, que ninguém mais compartilha desses atributos. Então, Jesus é onipresente, Jesus é onisciente. Pedro disse, João 21:17, Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus também é autoexistente, ele tem existência própria, ele existe por si mesmo. Jesus, o capítulo 8 de João, fala muito sobre isso, mostra muito ali a divindade de Cristo, e Jesus respondeu aos judeus dizendo: Antes que Abraão existisse, eu sou. No Evangelho de João, em vários versículos, Jesus se revela como o Eu Sou, que foi exatamente o mesmo nome pelo qual Deus se revelou aos judeus, a Moisés, lá na sarça ardente, lá em Êxodo, capítulo 3, se revelou aos judeus. O eu sou o que sou. Então, quando Jesus, no debate ali com os judeus, diz que eu sou, os judeus ficaram indignados, acusando Jesus de blasfêmia, porque Jesus estava dizendo que era Deus, fazendo-se igual ao Pai. Mas, infelizmente, apesar de a Bíblia ser clara em mostrar a divindade de Jesus, nós vemos que desde o início da igreja primitiva surgiram heresias, falsos mestres que disseminaram ideias falsas, ensinos heréticos, negando a divindade de Jesus. E o principal expoente dessas heresias foi o Ário. Ário, ele é o pai do arianismo, por assim dizer. Esse termo arianismo vem de Ário, que foi o expoente dessa doutrina lá em Alexandria, no Egito, por volta do ano 318, embora a negação da divindade de Cristo já existia bem antes com os gnósticos, por isso que João escreveu o Evangelho de João sempre para mostrar e provar que Jesus era Deus. Mas esse arianismo, esse ensino herético chamado arianismo, ele se propagou, se fortaleceu muito ali no início do quarto século, e ele negava a divindade de Cristo e considerava Jesus como um Deus de segunda categoria. Ele dizia que Jesus não era Deus, e considerava Jesus como um Deus de segunda categoria. Ário também rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da criação, antes da encarnação. Recusava, que Jesus fosse eterno com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como a primeira criatura de Deus. Ou seja, eles gostavam muito de enfatizar, que houve um tempo em que o Verbo não existia, houve um tempo em que o Verbo não era, que ele foi a primeira criatura de Deus. Então, isso aí é uma heresia que não tem sustentação nas Escrituras. Mas, professor Joseone, com base aqui no tópico 2.2, o nosso comentarista diz assim, mostra algumas explicações, ou desculpas dos arianos, do arianismo, para querer desqualificar Jesus como Deus. Que desculpas eles dão? Que explicações eles oferecem? Uma das doutrinas de Arion era Cristo como criatura. Ele jamais aceitava a divindade de Cristo. Arion afirmava que o Filho era uma citação de Deus, né, que ele cita lá no livro de Provérbios, capítulo 8, verso 22, o Senhor me criou no início
é do seu caminho. E o comentarista, ele dá umas notas aqui em hebraico, que o mais interessante, que a citação que Ario ele se utiliza, ele acreditava que Jesus foi gerado antes do tempo, né? E não compartilhava ali a eternidade de Cristo. Ele dizia que Cristo ele era subordinado ao Pai, né? Vê quanta insanidade esse homem ele tinha em sua mente. Negava que o Filho fosse ali coeterno, consubstancialmente com o Pai. Ele propôs que o Filho era o homóios, ou seja, somente a semelhança como essência, jamais mostrava a essência, e o autor da nossa lição, ele deixa bem claro nas suas categorias aqui, que ele usa o termo em hebraico para enfatizar tanto a sabedoria, que o livro de Provérbios fala da sabedoria, e quando Ario ele rejeitava a eternidade de Cristo, ele argumentava que havia um tempo em que o verbo não existia, e ele vai justamente citar aqui o livro de Provérbios, capítulo de número 8, verso 22. Mas o mais interessante, pastor Fábio, é que tanto os versículos 22, 23, 25 e 26 de Provérbios, ele vai tratar justamente desse princípio. O discurso que o autor ele utiliza aqui, ele retrocede o tempo da criação, ou seja, ele mostra os textos que era incorporado ali antes da criação, ou seja, então Cristo ele já existia antes da criação. E ele se utiliza desses textos para mostrar justamente que o verbo ali ele não existia. E o mais interessante é que para combater isso aí, houve várias refutações, tanto no Concílio de Nicéia como os pais da igreja que foram homens que defenderam aí a essas posições de Arion. Um deles foi chamado Atanásio de Alexandria, que ele argumentava que se Cristo não fosse Deus, ele não poderia nem oferecer a salvação. Olha só, eles mostram trecho como Isaías capítulo 59, e diz que a mão do Senhor não está incluída, ele já mostra ali o princípio do Senhor Jesus Cristo. Temos também ali Basílio de Cesareia, que ele reforça ali que a unidade, a essência entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo já é notório ali nas Escrituras. O mais interessante é que ele usa textos de pouca relevância, justamente para mostrar que essas passagens, ela na verdade, que Cristo ali já não tinha sido criado junto tinha sido criado, não tinha sido gerado, aliás. Eu mostro assim que nesses textos, que um homem que tinha muita coisa em comum entre os pais da igreja, mas utilizando de suas próprias explicações, nega a divindade do Senhor Jesus Cristo. Usava a Bíblia, um texto aqui, um texto ali, para mostrar. É verdade, meus irmãos. A gente observa, nós observamos que os defensores dessa doutrina do arianismo, existe uma denominação pseudo-cristã, que está espalhada por aí, e que seus adeptos gostam de visitar as pessoas de casa em casa para pregar suas doutrinas e dizer que Jesus não era Deus, né, que Jesus não é Deus, que Jesus é a primeira criatura de Deus, querendo desqualificar Jesus como Deus. Eu mesmo já recebi na minha casa uma visita, né, de um grupo de duas pessoas desta denominação pseudo-cristã pregando isso, e um dos versículos que mais eles gostam de falar para querer sustentar as suas doutrinas é Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15, Paulo diz assim a respeito de Jesus, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, esse texto bíblico mostra que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, eles distorcem a interpretação desse versículo para dizer que Jesus foi a primeira criatura, a primeira coisa criada por Deus. E isso não tem consonância com o restante das Escrituras, porque o próprio João já disse lá em João 1 e 3 que todas as coisas foram feitas por Jesus e sem Jesus nada do que foi feito se fez. A palavra grega que é traduzida por primogênito
ela significa não somente o primeiro, mas também aquele que é o chefe, o preeminente, o principal. Então, quando Paulo, em Colossenses 1:15, diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, significa que Jesus é o principal, significa, fala da preeminência, da importância, da posição, da primazia e da prioridade de Jesus, porque ele se fez carne e habitou entre nós, né? Não significa que ele foi a primeira criatura de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com esses ensinamentos heréticos e saber mostrar pela palavra de Deus que essas interpretações erradas desses arianos, né, de adeptos do arianismo, esses arianistas, vamos dizer assim, esses arianistas, eles estão equivocados. Lembre-se que a Bíblia explica a própria Bíblia. Existem muitos textos bíblicos que mostram claramente que Jesus é Deus. Que Jesus é Deus. Então não adianta distorcer a interpretação bíblica ou até mesmo a tradução bíblica de um versículo aqui, outro acolá, para querer encaixar essa heresia arianista que diz que Jesus não é Deus, né, que foi a primeira criatura de Deus. Professor Joseone, encerrando aí esse tópico 2, vimos que, infelizmente, esse heresiarca ário, ele negava a divindade de Cristo e considerava Jesus uma espécie de Deus minúsculo, um Deus de segunda categoria, né? De segunda categoria, uma espécie de a primeira coisa, a primeira criatura criada por Deus. No tópico 3 da nossa lição, que fala de implicações do arianismo, né, do arianismo na atualidade, queremos aqui, peço a você para falar um pouco sobre uma tradução bíblica que não é reconhecida a sua legitimidade, né, e correção pela a comunidade evangélica, que é uma tradução chamada Tradução do Novo Mundo, que é uma tradução cheia de distorções para querer apoiar essa doutrina arianista. Né? Fale um pouco mais sobre isso, por favor. Aí, estou até com ela aqui na mão, ó. Bíblia, tradução do Novo Mundo, Bíblia utilizada pelos arianistas, como a gente chama. Infelizmente, essa Bíblia, ela não foi reconhecida por nenhuma sociedade bíblica, é tanto que esse grupo, eles se utilizam dessa própria editora para fazer as suas Bíblias. Então, ela é usada hoje pelas Testemunhas de Jeová, é frequentemente criticada por alguns teólogos estudiosos ali, infelizmente com tendências, são mais de 243 versículos mudados. Um deles, como deixa bem claro aqui, justamente no Logos ali, quando se refere a João, que era que o verbo era Deus, ou a palavra era Deus. Se a gente for ler o texto original, ele vai dizer, Kauteos em Logos, pode dizer que o verbo, ele era Deus, e aqui mostra, era um Deus, com um D minúsculo, para se referir a qualquer tipo de Deus. Então, a gente vê um problema grande dessa tradução. Então, essa tradução do Novo Mundo, ela coloca ali um artigo indefinido, né, um Deus, que não existe ali na literatura grega. Então, e mostra também, claro, que a ausência desse artigo definido ali, que mostra que o Theos, ele era Deus, mostrando que Cristo ali era o próprio Deus, gramaticalmente, na língua grega, dá para destacar ali, quando o artigo é definido uma essência, um renome ali, toda a autoridade do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor deixou bem claro em Colossenses capítulo 1, versículo 15, quando ele mostra que este é a imagem do Deus invisível, já mostra ali o termo ali sobre Cristo acima de tudo, sobre a magnitude de Cristo, sobre a humanidade. Infelizmente, essa Bíblia, ela trata de diminuir o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a gente lê lá em Mateus capítulo 2, versículo 11, quando aqueles magos do Oriente vão visitar Jesus, quando eles veem Jesus, é,
diz que eles adoraram, né? E dessa Bíblia mostra que apenas lhe prestaram homenagem. Como a gente lê lá em 14, Mateus 14, verso 33, diz que os que estavam no barco ali com Jesus, vendo aquelas maravilhas, adoraram a Cristo, né? E eles dizem que apenas lhe prestaram homenagem. Então a gente mostra que esta Bíblia, ela é totalmente tendenciosa. Lá em Tito, como você já citou no capítulo 2, versículo 13, quando diz grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele mostra ali também um termo grego que é tu, Kai, Soteros, Remon e Ouso Cristo. Ele mostra que a tradução daqui, a frase do, né? No grande Deus Salvador Jesus Cristo, é uma edição que cria ali uma impressão de um Deus que distinta ali das duas pessoas. E Paulo mostra que é somente que o próprio Deus, ele é grande, igual o Senhor Jesus Cristo. Também lá em 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios 1 e 20 também, ele diminui ali o Senhor Jesus Cristo. Lá em Pedro 1 e 1, quando ele mostra o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, no original também, ele vai mostrar ali, ele tira ali algo de Cristo, algo inexistente, Cristo separado de Deus. Então, infelizmente, essa Bíblia majoritariamente essa Bíblia não deveria ser aceitada e não é aceitada porque distorce aí totalmente a divindade do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É verdade. E, portanto, meus irmãos, tenha cuidado com essa tradução da Bíblia chamada de tradução do Novo Mundo das Escrituras. Nós vemos que existe aí no mercado editorial de língua portuguesa várias traduções católicas, embora a gente discorde dos 7 livros a mais que o catolicismo acrescentou no Antigo Testamento, seguindo a Septuaginta, mas as traduções católicas não têm esses equívocos ou essas distorções deliberadas que tem essa tradução do Novo Mundo. Há também no mercado editorial cristão várias traduções bíblicas. Aqui no Brasil existe a Almeida Revista e Corrigida, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Transformadora, a Nova Versão Internacional, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Tradução Brasileira, né? King James. Existem várias traduções bíblicas das mais diferentes matizes protestantes e nenhuma delas comete os equívocos que são cometidos pela tradução do Novo Mundo das Escrituras. Na verdade, essa tradução do Novo Mundo não tem apenas equívoco ou erro de tradução. Na verdade, são atitudes deliberadas dessa denominação pseudo-cristã, que é a principal representante do arianismo na atualidade. Esse grupo que visita as pessoas de casa em casa, apresentando uma Bíblia diferente, com textos deturpados, com tradução deturpada das Sagradas Escrituras, deturpando não somente a interpretação, mas o próprio texto bíblico, deliberadamente, incluindo na tradução coisas, palavras, alterando o sentido das coisas para querer negar a divindade de Jesus. E, No pastor Fábio, tópico 3, pois não. sem contar que eles usam três versões de Bíblia. Usa uma da capa verde, que é de 1965. Eles tiraram algumas coisas, colocaram nessa pretinha aqui, que é de 1985, certo? E quando se implica justamente na divindade de Cristo, eles tiraram dessa algumas coisas e acrescentaram nessa daqui, que é de 2017. Então, temos que ter cuidado, por quê? Porque cada vez que eles editam a Bíblia, ele vem com nova roupagem. Essa daqui, infelizmente, tem adulteração de 243 versículos. Portanto, meus irmãos, essa tradução do Novo Mundo das Escrituras, que é uma tradução exclusiva, só quem usa ela é essa denominação arianista, que é pseudo-cristã, que é um grupo herético, não reconhecido nem por católicos e nem por protestantes, porque essa tradução inclui deliberadamente distorções no texto bíblico. O tópico 3.2 fala também que existem alguns movimentos orientais arianistas, né? Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas monistas não existe trindade e nem Jesus.
O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Cristo. Então, além do grupo das chamadas de testemunhas de Jeová, também existe vários grupos ou movimentos orientais que também negam a divindade de Jesus. E existem outros também, não é isso, professor Joseone, à luz do que diz o tópico 3.3 da nossa lição? Sim, pastor Fábio, existe hinduísmo, como você já citou, Hare Krishna, os monistas, existe também aqui, ó, a, os islâmicos também, que vai tratar justamente da que o Alcorão, ali na Surata, capítulo 4 versos 57, 58, ele vai dizer que ele não reconhece Cristo como Filho de Deus, ele é reconhecido como nascido de uma Virgem Maria, apenas realizador de milagre, não morreu na cruz. Então, essas crenças, elas infelizmente negam o nome de Jesus. Religiões reencarnistas, espiritismo kardecista, a teosofia, hinduísmo, geralmente considera que Jesus era apenas um guia espiritual, um médium mais elevado, que não tinha ali como sendo o próprio Deus, e mostra ali a singularidade de Cristo, né? É um escárnio ali até falar nisso, porque eles rejeitam a divindade de Cristo. Então, a Bíblia não ensina sobre a reencarnação, mas sim sobre a ressurreição, né? Então, essas figuras mostram que apenas Cristo como um guia espiritual. Se a gente for para o budismo ali, mostra também um Cristo como um ser mais elevado, mas tira totalmente a divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas se nós formos orar para a Bíblia, quem é Jesus nas Escrituras? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo que é Deus sobre todos nós, Romanos capítulo 9, versículo 5. Então, infelizmente, esses movimentos são tendenciosos a diminuir o senhorio de Jesus Cristo, a divindade do Senhor Jesus Cristo como verbo encarnado ali, do próprio Deus, como a gente já citou várias situações que o verbo era Deus, estava no presente com Deus, estava criando com Deus, então mostra essas dificuldades que eles têm de entender que Cristo era Deus encarnado. É verdade, meus irmãos, partindo para a conclusão da nossa lição de hoje, sabemos que existem vários falsos mestres no mundo, que fundadores, né, e divulgadores de várias religiões, de várias heresias, que não acreditam que Jesus é Deus. Tem diferentes concepções a respeito de Jesus e até mesmo dentro do cristianismo tem denominações como as chamadas testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Jesus. Mas vamos ficar com a Bíblia, vamos ficar com a palavra de Deus, com as escrituras sagradas que mostram claramente que Jesus é Deus, que Jesus é divino. E ele, como diz Efésios 1:21, Jesus está acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Hebreus 7:26, a Bíblia diz que nos convinha um sumo sacerdote como este, ou seja, como Cristo, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Paulo, em Romanos 9:5, ele disse que Cristo é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos ficar com o que diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com o Pai. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas quem é este verbo? Quem é essa pessoa chamada de verbos, de palavra, de logos? Para não deixar nenhuma dúvida, João disse em João 1:14: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Este verbo é Jesus. Portanto, meus irmãos, Jesus é Deus. Professor Joseone,
Muito obrigado pela sua companhia em mais um estudo da Palavra de Deus, em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Amém, pastor Paulo. Obrigado também. Como o senhor deixou bem claro, vamos ficar com a Bíblia, enquanto outras religiões aí têm Jesus como papel de um guia espiritual, profeta, a Bíblia apresenta ele como o próprio Deus encarnado, Salvador e único, não há outro. Obrigado pela parceria, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela sua audiência semanal. Lembre-se, toda semana o programa Ebed em Síntese Podcast traz para você um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical da semana. Muito obrigado pela sua audiência. Lembre-se que este programa e nenhum outro substitui a aula presencial da qual participamos lá na nossa classe da Escola Bíblica Dominical, lá na nossa congregação. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigado, professor Joseone. Até lá.